Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Estamos no 14º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo ensina-nos onde encontrar Deus. Garante-nos que Deus não se revela na arrogância, no orgulho, na prepotência, mas sim na simplicidade, na humildade, na pobreza e na pequenez. A primeira leitura apresenta-nos um profeta que vem ao encontro dos homens na pobreza, na humildade e na simplicidade. E é dessa forma que ele elimina os instrumentos de guerra e de morte e instaura a paz definitiva. O autor descreve neste texto o regresso do rei vitorioso a Jerusalém. A cidade é convidada a alegrar-se e a regozijar-se, pois o seu rei justo e salvador chegou. A entrada triunfal desse rei justo e vitorioso é, no entanto, humilde e pacífica. Ele não cavalgará um cavalo de guerra, mas um jumentinho, filho de uma jumenta. A atitude deste rei contraria claramente com as exibições de força, de poder e de agressividade dos grandes deste mundo. No entanto, este rei humilde e pacífico terá a força para destruir a guerra. Ele aniquilará os instrumentos de morte, os carros de combate, os cavalos de guerra, os arcos de guerra, e vai proclamar a paz universal. O seu reino irá de mar ao outro mar, e do rio até aos confins da terra. No Evangelho, Jesus louva o Pai porque a proposta de salvação que Deus fez aos seres humanos e que foi rejeitada pelos sábios e entendidos, encontrou acolhimento no coração dos pequeninos. Os grandes, instalados no seu orgulho e autossuficiência, não têm tempo nem disponibilidade para os desafios de Deus. Mas os pequenos, na sua pobreza e simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a novidade libertadora de Deus. A primeira sentença é uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque Ele escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos.
Os sábios e inteligentes são certamente esses fariseus e doutores da lei, que absolutizavam a lei, que se consideravam justos e dignos de salvação porque cumpriam a lei, que não estavam dispostos a deixar pôr em causa esse sistema religioso em que se tinham instalado e que, na sua perspectiva, lhes garantia automaticamente a salvação. Os pequeninos são os discípulos, os primeiros a responder positivamente à oferta do reino. E são também esses pobres e marginalizados, os doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, o povo da terra, que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia, assim considerados malditos pela lei, mas que acolhiam com alegria e entusiasmo a proposta de salvação de Jesus. A segunda sentença explica o que foi escondido aos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Trata-se nem mais nem menos do conhecimento, isto é, de uma experiência profunda e íntima de Deus. Os sábios e entendidos, fariseus e doutores da lei, estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. Pensavam que através da lei eles ficavam a conhecer Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo e para os seres humanos. Por isso, apresentavam-se como detentores da verdade, representantes legítimos de Deus, capazes de interpelar a vontade e os planos divinos. Jesus deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus, tem de aceitar Jesus e segui-lo. Ele é o Filho e só Ele tem uma experiência profunda de intimidade e de comunhão com o Pai. Quem rejeitar Jesus não poderá conhecer Deus. Mas quem aceitar Jesus e o seguir, aprenderá a viver em comunhão com Deus, na obediência total aos seus projetos e na aceitação incondicional dos seus planos. A terceira sentença é um convite a ir ao encontro de Jesus e aceitar a sua proposta. Assim Jesus diz: "Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo." Para os fariseus, por exemplo, a lei não era um jugo pesado, mas um jugo glorioso, que devia ser carregado com alegria. Na realidade, tratava-se de um jugo pesadíssimo, a impossibilidade de cumprir no dia a dia os mandamentos da lei escrita e oral, criava consciências pesadas e atormentadas. Os cristãos, incapazes de estar em regra com a lei, sentiam-se condenados e malditos, afastados de Deus e indignos da salvação. A lei a pressionava em lugar de libertar e afastava os homens de Deus em lugar de os conduzir para a comunhão com Deus. Jesus veio libertar o homem da escravidão da lei. A sua proposta de libertação plena dirige-se aos doentes, aos pecadores. Dirige-se ao povo simples do país. Dirige-se a todos aqueles que a lei exclui e amaldiçoa. Jesus garante-lhes que Deus não exclui nem amaldiçoa e convida-os a integrar o mundo novo do reino.
a proposta do reino destina-se a todos os homens e mulheres, sem exceção. No entanto, são os pobres e aqueles que têm um coração mais disponível para acolher a proposta de Jesus. Os outros, os ricos, os poderosos, estão demasiado cheios de si próprios, dos seus interesses, dos seus esquemas organizados, para se arriscar na novidade de Deus. Acolhendo a proposta de Jesus e seguindo-o, os pobres e oprimidos encontrarão um Pai, tornar-se-ão filhos e filhas de Deus e descobrirão a vida plena, isto é, a salvação definitiva, a felicidade total. Queridos irmãos e queridas irmãs, na verdade, os critérios de Deus são bem estranhos, vistos de cá de baixo, com as lentes do mundo. Nós, homens e mulheres, admiramos e incensamos os sábios e inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos, e queremos que sejam eles a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a ditar a moda ou as ideias, a definir o que é correto ou então o que não é correto. Mas Deus diz que as coisas essenciais são muito mais depressa percebidas pelos pequeninos. São eles que estão sempre disponíveis para acolher Deus e os seus valores e para arriscar nos desafios do reino. Quantas vezes os pobres, os pequenos, os humildes são ridicularizados, tratados como incapazes pelos nossos iluminados fazedores de opinião, que tudo sabem e que procuram impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus falsos valores. A palavra de Deus nos ensina: a sabedoria e a inteligência não garantem a posse da verdade. O que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e às suas propostas. Só conhece Deus quem é simples e humilde e está disposto a seguir Jesus no caminho da entrega a Deus e da doação da vida aos homens e às mulheres. É no seguimento de Jesus, e só aí, que nos tornaremos filhos e filhas de Deus. Amém.